E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui uma reflexão nesse vídeo. É o seguinte: ontem eu estava assistindo ali um programa na Canção Nova com aquele padre Adriano Zandoná. Programa Pra Ser Feliz, né? Ali na Canção Nova. O nome do programa é Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. E ele estava respondendo algumas perguntas, né? Algumas perguntas que as pessoas enviam para ele. E uma pergunta, né? E um questionamento que a pessoa fez é o seguinte: é uma pessoa que mora junto, não é casado na igreja, mora junto ali há uns 10 anos. A mulher quer o matrimônio, quer se casar na igreja, né? Quer se regularizar, porém o homem não quer. E eles são da igreja, eles são de igreja, né? E a mulher, conversando com o pároco sobre a questão dela querer comungar, né? Querer comungar. E o padre dela lá, né, liberou para ela comungar. O padre dela liberou, né, para ela comungar, porque segundo ela diz na pergunta que o cara, que eles vivem, mora junto há 10 anos, vivem em harmonia, vivem bem, então eles podem comungar. Olha a complicação da coisa, né? Contrário ao ensinamento da igreja, né? Isso é contrário ao ensinamento da igreja. Mas o padre Adriano Zandoná, né, orientou, fez uma orientação correta, como a igreja fala, né, no magistério, como a igreja fala, que não pode, né? Pessoas que vivem assim não pode comungar, né? A igreja ensina que não pode se afastar da igreja, né? A igreja pede que as pessoas frequentem a igreja, né? Comungue da palavra, da mesa da palavra, porém não pode comungar a Eucaristia, né? Não pode participar da mesa da Eucaristia e nem da mesa, né, da confissão. Não pode, né, participar do sacramento da confissão, porque a pessoa vive num estado de pecado contínuo, né? A pessoa está irregular. É o que a igreja ensina. O padre, né, Adriano Zandoná, orientou corretamente. E eu fiquei pensando, né? Esse outro padre dela, né, o pároco dela lá, ensinou contrário ao magistério da igreja. Mas qual é a reflexão que eu fiz na hora, que eu percebi na hora? É o seguinte: mesmo, né, para você ver como é as coisas de Deus, né? Mesmo com uma orientação, mesmo com uma orientação, né, errada de um sacerdote, contrário à mãe igreja, a pessoa não se sente bem. Você vê que ela disse assim, que ela comungou algumas vezes. Na pergunta ela diz, né, no questionamento que ela faz, ela diz, ela comungou algumas vezes, por causa que o padre disse que ela podia comungar, o padre dela, né? Mas ela não estava se sentindo bem. Ou seja, alguma coisa estava cobrando ela, que ela estava irregular, né? Olha só as coisas de Deus. Mesmo que esses padres, infelizmente, né, que é chamados padres, né, da teologia da libertação, ou não, né, mesmo que o sacerdote ensine algo contrário à igreja, essa, né, a reflexão que fica. Mesmo que um sacerdote ensine algo, né, contrário ao magistério da igreja, uma pessoa consciente vai entender, né? Quer dizer que o Espírito Santo vai cobrar da pessoa, né? O Espírito Santo vai cobrar da pessoa, e de modo que ela se sinta, né, incomodada e procure uma outra resposta, procure um outro sacerdote para ter uma segunda orientação, a orientação correta, até encontrar a orientação correta. E foi bonito isso que ela fez, né? Fazer uma pergunta a outro sacerdote, que daí ela recebeu agora a informação correta. Deus colocou dentro de nós, de cada um de nós, a sua lei, de modo que se o sacerdote ensinar errado, a gente vai perceber, né? A gente vai perceber. Se ele disser, às vezes tem sacerdote que diz, olha, o sexo no namoro, por exemplo, diz pro jovem, né? Orienta o jovem que isso não é pecado.
a gente vai saber que é pecado, porque vai ter outros padres orientando corretamente. A mãe igreja vai orientar corretamente. Participar de certas coisas desse mundo, né, da vaidade desse mundo. Tem padres que dizem, isso não é pecado. Mas o Espírito Santo vai nos cobrar, e outros padres bons vão dizer, vão ensinar conforme a mãe igreja ensina, conforme, né, a vontade de Deus para o namoro santo, para uma vida, né, na sociedade coerente com o Evangelho. Então, infelizmente, a gente tem, né, isso na sociedade. Vamos condenar esse sacerdote? Eu acho que não, né? Vamos orientar corretamente, porque o padre é um ser humano também que vive na sociedade, tem uma família, tem problemas também de família, é influenciado também em volta ali com aquelas pessoas que convivem com eles, né? Então a gente tem que não julgar, como disse o Frei Gilson em um vídeo que eu vi dele ontem, ele falando justamente isso. A gente tem que aprender a não julgar. Diante de uma questão dessa, a gente tem que procurar se orientar melhor, que nessa mulher fez, né? Ao invés de ficar comungando irregular, ela procurou uma outra orientação de um outro sacerdote que a orientou, né, corretamente. Você vive, né, junto há 10 anos com o seu marido, porém não tem não tem o sacramento do matrimônio, então não pode receber a comunhão, não pode receber a confissão. Ele orientou exatamente como a igreja orienta. Então, se outro sacerdote orienta errado, e o Espírito Santo cobrou dessa mulher, né, mostrou para ela, incomodou ela, que ela não estava, que ela disse que comungou algumas vezes, mas não estava passando bem, não estava se sentindo bem. Então algo incomodou ela, para ela procurar a orientação correta. Então, em todos os sentidos da vida, né, se um sacerdote faz uma orientação incorreta, né, contrário ao que ensina a igreja, eu penso que o Espírito Santo vai iluminar essa pessoa. Se essa pessoa for sincera, o Espírito Santo vai orientar essa pessoa, né? Se ela for aberta para o Espírito Santo Santo vai orientar ela no caminho correto da vida, no correto. Então, isso nos deixa, né, tranquilo. Por quê? Mesmo que os homens, que os filhos da igreja, ou mesmo os inimigos, tente, né, minar o sacramento, tente, né, derrubar a igreja, não vão conseguir. Mesmo os filhos dentro da igreja, mesmo aqueles filhos que são desobedientes, né? No caso aqui eu estou falando dos sacerdotes desobedientes ao magistério. Mesmo esses sacerdotes desobedientes que estão tentando minar por dentro, né, o miolo da igreja, não vão conseguir, porque as forças do inferno não prevalecerão. Né? Isso é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é o bonito da nossa fé, que mesmo pessoas assim, trabalhando contra a igreja, não caiu até agora, tem mais de 2000 anos, e nem vai cair. Que sempre foi assim, sempre teve pessoas por dentro, né, querendo minar o miolo da igreja. Beleza, meus irmãos? Então essa reflexão que eu quis fazer nesse vídeo. Não estou aqui, né, não estou aqui condenando os sacerdotes, tá? A gente condena o erro, né? A gente condena o erro, porque eles também são vítimas. Lembra o que Jesus falou na cruz? Perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Beleza? Então é isso aí. Você que não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou dessa nossa partilha. Deixa um like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.